Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é aluno de Direito da Faculdade Serra Dourada de Altamira. Em especial aquele forte abraço a todos os meus alunos de Teoria Geral do Direito, ok? Vamos dar continuidade à nossa aula sobre interpretação e hermenêutica, ok? Hoje nós iremos falar sobre os métodos de hermenêutica jurídica, ok? Então vamos lá, vamos dar início à nossa aula. Vamos o que realmente nos interessa, ok? Acompanhe através do nosso texto, da nossa apostila, ok? Vamos lá. Dado a pretensão de normatizar o mais possível das relações sociais e de balizar o seu manejo interpretativo, a teoria hermenêutica afirma o contrário. E o próprio Hans Kelsen, ele reconhece o caráter arbitrário do poder que interpreta as normas. O que Hans Kelsen quer dizer? Hans Kelsen fala aquele que interpreta conforme a vontade dele. Arbitrário. Ou seja, ele interpreta do jeito que ele entende. Correto? Não que realmente a norma quer falar. Então, nesse sentido, o mundo jurídico, desde há muito tempo, costuma uma série de técnicas e ferramentas para buscar controlar a hermenêutica jurídica. Correto? Então, a hermenêutica jurídica, esse instrumento de todo operador do direito, faz com que o texto normativo ele seja mais compreensível para aquele que não entende. Correto? E também mais compreensível para aquele que interpreta. Por isso, destaca-se que a teoria do direito tradicionalmente expõe métodos hermenêuticos que tratam de ferramenta para interpretar, e tipos hermenêuticos que tratam dos resultados da interpretação dessas normas. Correto? Diante de tudo isso que eu acabei de falar, no que respeita aos métodos hermenêuticos, podemos citar alguns. Vamos lá. A teoria geral do direito, a nossa matéria, costuma dividir os métodos hermenêuticos em três. Quais são eles? Uma primeira, que se volta à própria textualidade da norma, no próprio texto legal, e a sua ligação imediata com as outras normas. Outra, que volta ao contexto da norma. E uma terceira, que se volta aos objetivos da norma jurídica, a finalidade da norma jurídica. Resumindo, de novo, os métodos hermenêuticos têm como finalidade, primeiro, a própria textualidade da norma, o próprio texto, interpretar o próprio texto. Segundo, isso referente às outras normas, a questão da comparação, né? Segundo, o contexto da norma, o que a norma realmente quer falar, o sentido, a semântica da norma, correto? E uma terceira, que é o mais importante, é que em relação ao resultado, que é o objetivo da norma jurídica. Para que serve essa norma jurídica? Qual a finalidade dela? Correto? Então, na primeira das categorias quanto aos métodos, estão as ferramentas de interpretação gramatical. Então, vamos lá. Quanto aos métodos, estão as ferramentas de interpretação gramatical, da interpretação lógica e da interpretação sistemática. Essas são as três métodos de hermenêutica. Três métodos hermenêuticos que vai analisar o texto em relação às outras normas, o contexto da norma, tá? E o objetivo dela. Certo? Então vamos lá. Vamos começar pela interpretação gramatical. Certo? Quando eu falo interpretação gramatical, logo vem a nossa mente a questão da gramática, a questão da escrita, correto? Então, a interpretação gramatical é a compreensão que o jurista realiza a partir da própria língua, de sua estrutura sintática, do conjunto de suas palavras, dos verbos que exprimem condutas, certo? E etc. Que exprimem as condutas. Então, a interpretação gramatical que você, como operador de direito, o juiz, certo? Realiza a partir da própria língua, de sua estrutura sintática,
ou seja, do texto, do conjunto das palavras. É o nível mais imediato da hermenêutica. Aquele que toma contato imediato com o próprio texto da norma jurídica. Simples. Correto? Ou seja, é o nível mais próximo, certo? Que toma contato imediato entre o próprio texto da norma jurídica. Correto? Nós temos também a interpretação lógica, que por sua vez procede de acordo com as ferramentas lógicas que clarificam, ou seja, que dão clareza ao sentido e da compreensão do texto. Correto? Então a interpretação lógica, ela tem a ver com o sentido e a compreensão do texto. Já estudamos e já aprendemos que a interpretação, ela busca o sentido que está inserido na própria norma. E a hermenêutica tem como finalidade principal podermos compreender ela melhor. Correto? Então a interpretação lógica, ela procede de acordo com as ferramentas lógicas, que clarificam, ou seja, que dão clareza ao sentido da norma e à compreensão da mesma. Ou seja, a compreensão do texto. Os princípios de identidade do terceiro excluído, por exemplo, auxiliam na compreensão da norma. Correto? Quando uma norma, presta atenção, versa sobre o pagamento de imposto de renda, olha um exemplo. Vamos lá. Quando uma norma, um texto legal, ele versa, ele diz no seu texto, ele diz na letra da lei, né, que versa sobre imposto de renda. Ele quer dizer o quê? Que não está tratando sobre ICMS. O texto ele é lógico, o texto ele é claro em dizer que versa sobre imposto de renda, não sobre ICMS. Esse procedimento de apreensão lógica é também bastante primário. Isso é só uma interpretação gramatical. Lógico, você tem que entender o seguinte, que essa interpretação lógica tem muito a ver com gramatical, porque é aquilo que está inserido na própria norma, no texto legal, na letra seca da lei. Correto? Se a lei diz que fala sobre pagamento de imposto de renda, você não pode requerer pagamento de ICMS ou de IPTU, seja lá qual for o imposto. Correto? Então, esse procedimento de apreensão lógica é bastante primário, ou seja, é simples. Porque se soma a quê? A interpretação gramatical. Correto? Partindo aí para o terceiro, nós temos a interpretação que? Sistemática. O que quer dizer a interpretação sistemática? É aquela que se faz tendo por base a compreensão da norma no contexto do ordenamento ou do sistema jurídico. Isso é muito interessante quando nós falamos em questão sistemática. Vamos dar um exemplo muito interessante sobre essa questão da interpretação sistemática. Quando nós nos referimos à mutação constitucional. Eu já falei uma vez na sala de aula a diferença de mutação constitucional e a emenda constitucional. A emenda constitucional é quando ela modifica, ela amplia ou retira o texto legal. Ou seja, vai ser uma emenda. Essa emenda pode ser supressiva, modificativa, né? Pode tirar, pode fazer outro texto. Tá? Quando nós falamos em mutação constitucional, tem um grande jurista estrangeiro, que eu não recordo agora nesse momento quem ele é, o nome, salvo engano, ele é espanhol, que ele define mutação constitucional da seguinte forma, abre aspas, mutação constitucional é a mudança de contexto dentro do mesmo texto. Ou seja, não há mudança do texto, não há mudança gramatical do texto legal. Porém, se dá outra interpretação àquele texto. Ou seja, mudança de contexto dentro do próprio texto. É o que nós podemos dizer na questão da interpretação sistemática. Certo? Ao seu turno, é aquela que se faz tendo por base a compreensão da norma no contexto do próprio sistema jurídico. Trata-se de interpretar a norma relacionando com as outras normas, com as outras do próprio ordenamento jurídico. De que forma? Comparando com os princípios do sistema, os princípios legais, descobrindo eventuais ambiguidades,
Professor, o que quer ser ambiguidade? Dupla interpretação. É ambígua, ou seja, tem várias interpretações, tem mais de uma. Certo? Ou pode também haver lacuna naquele texto que você está estudando ou está trabalhando. Havendo uma lacuna, ou seja, não havendo um texto legal daquele referido caso, você vai buscar em outro texto, em outro sistema normativo. Correto? E também vale frisar que na interpretação sistemática há de se investigar o quê? A validade da norma, a vigência dela e o perecimento da norma, por exemplo. Então, quando nós iremos analisar uma norma no sentido de interpretação sistemática, podemos investigar se essa lei ela é válida, se ela está em vigência, ou se ela ou o perecimento dela pereceu. Quando eu falo em validade, saber se ela é legal ou não. Uma vez que ela é legal, a vigência por si só já se termina, já se extingue. Então, trata-se de uma hermenêutica mais ampla. Olha aí, mais ampla. Mas ainda de uma interpretação voltada diretamente o quê? À norma. Tudo está ligado à norma, certo? Então, quando nós falamos de interpretação gramatical, é o próprio texto da lei. A lógica, ela soma-se com a gramática, com a gramatical, e você interpreta de forma mais clara, ou seja, da a claridade da norma. E a sistemática é quando você busca em outra norma uma interpretação para a norma que você está lendo ou estudando. Correto? Já em outro nível hermenêutico, a interpretação ela deve sair do texto da norma e chegar ao seu contexto. Pertencem a esse método hermenêutico das exigências maiores a interpretação histórica, ou seja, a interpretação sociológica e a interpretação evolutiva. Tais métodos que a norma seja cotejada com suas origens, sua compreensão social, o sentido histórico de sua formação e de suas mudanças. Ou seja, nesse contexto é analisado o período que ela foi sancionada, em contexto histórico, em que sentido social, correto? Tudo isso deve-se analisar nesse sentido, correto? Então vamos lá. Quando nós falamos em interpretação histórica, é aquela que busca fixar circunstâncias que em determinado tempo histórico levaram à formação da norma jurídica. Olha aí. Na interpretação histórica, repito, é aquela que busca fixar circunstâncias naquele determinado tempo, naquele determinado período, que levaram a formar, a criar a norma jurídica. Quando o jurista, o operador de direito, você como operador de direito, eu como advogado, promotor, seja quem for, busca os debates legislativos que procedem à promulgação de determinada norma, está aprendendo muito do contexto dos problemas, ideias, pretensões da época histórica do surgimento dessa norma. Quando se dá uma elaboração de uma norma, quando o executivo, seja quem for, faz um projeto de lei, analisa tudo isso. Correto? O contexto, os problemas, as pretensões estéticas do surgimento dessa norma, por que vai servir, em que situação serviu. Por exemplo, é interessante, em 1989, até 1989, salvo engano, o adultério era crime. Olha a época. Na década de 70, 60, 70, 80, adulterar era crime. Hoje, aquele que adultera não pode ser criminalizado. Por quê? Porque ele já não existe mais. Essa interpretação histórica do adultério não se vale mais hoje. Essa lei já foi revogada há muito tempo. Só que na época que foi elaborado, os princípios morais, né, as questões familiares, né, os problemas da sociedade na época histórica, faz com que surja esse tipo de normas. Imagine você se fosse prender todos os adultos no Brasil. Correto? Então, a norma jurídica ela nasce conforme o contexto histórico da situação que viveu, ou que apareceu, surgiu na época. Certo?
Quando nós falamos em interpretação sociológica, por sua vez, também, alcança um nível bem maior do que da textualidade da norma. Ou seja, vai buscar dentro da sociedade, uma vez que a interpretação ela é sociológica, certo? As causas que geraram a base da formação da norma, certo? Os conflitos sociais, podemos citar as lutas de classe, as contradições, os interesses de jogos, a cultura, as pressões políticas, econômicas e culturais e religiosas. São exemplos. Tudo isso entra em campo para o entendimento da norma jurídica. Né? Vale-se muito da teoria tridimensional de Miguel Reale, certo? Que advém de um fato, esse fato parte da conduta social, da conduta do ser humano, correto? Dentro desse contexto, nasce uma norma, correto? Então, tudo isso deve ser analisado. Tudo isso deve ser visualizado para que se nasça uma norma, primeiramente, constitucional, certo? E para que ela venha o quê? Ter a sua validade. Simples. Correto? Temos também a interpretação evolutiva. Professor, o que quer dizer evolutiva? Por favor, me ajuda. É aquela que, valendo-se da própria história e da sociologia, compreenderá o quê? Mudanças, correções de sentidos, novos entendimentos ou rupturas do que tange a hermenêutica da norma jurídica. Ou seja, da nova interpretação à interpretação sociológica e histórica. Correto? Podemos dizer hoje, com base nas interpretações hoje usadas. Correto? Então, olhando essa norma por um prisma histórico-temporal social, olha aí, histórico, na época do tempo, correto? E social. A partir de múltiplas circunstâncias, a interpretação evolutiva tem o objetivo de quê? De compreender o quê? Os sentidos dinâmicos que as perspectivas e as próprias normas, os fatos jurídicos do direito. Ou seja, há um patamar ainda mais profundo na interpretação jurídica, que saindo do ambiente da própria norma, ou seja, vai muito além da norma, correto? E de sua ligação a um determinado contexto social histórico. Ou seja, buscará desvendar sua finalidade, seu objetivo, seus valores. Certo? Então, para esse tipo de hermenêutica, de interpretação, os teóricos do direito, correto? Eles vão um pouquinho além. Né? Aí vem duas subdivisões dos métodos de interpretação. Nós temos a interpretação teleológica e a axiológica. Professor, agora o senhor complicou as coisas. Não compliquei. Vamos descomplicar agora. Quando eu falo em interpretação teleológica, é aquela que busca na norma e na própria situação jurídica a compreensão dos seus propósitos. Ou seja, qual é o propósito da norma, da lei? Então, esse propósito faz com que nós usemos a interpretação teleológica. A palavra telos, que provém do grego, tendo em vista que a hermenêutica também vem do grego, já sabemos, já estamos carecas de saber essa história, né, do deus Hermes. Tá? Então, o que significa teleológica? Teles vem do grego, que remete o quê? A finalidade, objetivo. Certo? Então, buscar a teleologia da norma é vasculhar o quê? Suas razões, que exprimem justificativa de suas intenções. Ou seja, buscar na teleologia da norma é buscar, é exprimir, é entender qual a justificativa, o que é que ela realmente pretende com o texto normativo. Qual é a sua finalidade? Tendo em vista que a palavra telos remete o quê? Finalidade. A compreensão, a objetividade. Correto? Então, quando se estabelece uma série de procedimentos e aparatos do direito, vamos dar um exemplo do direito penal. Por exemplo,
Quando no direito penal existe uma série de procedimentos, certo? Por exemplo, desesperar com isso um objetivo social, ou seja, de controle da sociedade, por exemplo. Kelsen fala que normas, que o direito é um conjunto de normas, essas coercitivas e imperativas, que tem como finalidade o quê? Controlar, ou seja, a sociedade, certo? Então, a interpretação teleológica é aquela que vasculha essas finalidades do direito, correto? Qual é realmente a própria finalidade. Todavia, entretanto, nós temos a interpretação axiológica, que é aquela que se fundamenta numa compreensão dos valores. Aí já vem outro contexto, certo? Enquanto a teleológica tem a ver com a finalidade e objetividade da norma, já a axiológica tem a ver com a compreensão dos valores, que estão relacionados tanto à norma jurídica quanto a questões de direito, que seja objeto de quê? Da hermenêutica do jurista. A hermenêutica nossa. Correto? A axiologia é o estudo dos valores. Dentro desse método hermenêutico, então devemos buscar o quê? A compreensão dos objetivos das normas, compreender realmente qual é a finalidade da norma jurídica, mas também investigar valorativamente, ou seja, a orientação desses objetivos. É valorizar a finalidade, o objetivo desta norma. Vamos dar um exemplo muito legal aqui. Por exemplo, quando foi feito a Lei Maria da Penha, ela foi feita para proibir a violência doméstica. O valor dela é prender pessoas que batem, né, que agridem as mulheres dentro do seio da sua casa. Correto? Esse é o grande valor. Né? Qual é o objetivo? Prender os agressores. Qual é o grande valor dela? Segurança dos agredidos. Correto? Então, a axiologia da norma jurídica é uma hermenêutica de nível mais profundo. Pois envolve o quê? Fixar, delimitar ou mesmo criticar visões do mundo subjacente às normas e às situações jurídicas. Correto? Então, quando analisamos a questão da interpretação teleológica e a interpretação axiológica, podemos diferenciar enquanto uma destaca-se a objetividade e a finalidade da norma, outra busca a sua valoração. Correto? No nosso próximo vídeo, nós iremos falar sobre o tipo de hermenêutica jurídica. Ok? Grande abraço a todos. Tchau.